Vem cá, doutora Luciana Luzic. Tudo bem, Jason? Boa tarde. Sabe que eu olho para a doutora Luciana Luzic e falo assim, lá vem confusão. A doutora que Imagina, resolve as encrencas. Lá vem a Graças solução. Isso é a solução. E não confusão. Não, é porque por trás da solução tem uma confusão, né? Com certeza. Não, se tem a solução é porque teve um problema, né, doutora? Né? Sempre. Então, a gente mostra o problema e mostra a solução. Ótimo. Não é isso? Isso mesmo. Esse é o nosso combinado aqui com a doutora Luzic. Ela que é a doutora Luciana, que é especialista em direito condominial. E nós vamos agora para o nosso BG no condomínio. E aí é o seguinte, a gente já mostrou aqui no BG que as picuinhas entre vizinhos rendem uma baita dor de cabeça, né? Tem provocação de um lado, bate-boca de vez em quando, e a situação até descamba para violência em muitas ocasiões, em muitos casos, né? Aí são casos mais drásticos, né? E quando o problema é com quem deveria colocar a casa em ordem, ou seja, vamos dar nome aos bois, né? E quando o problema é com o síndico, né? E aí, o que você faz? Dá para destituir o síndico? Não dá? Tem síndico que é profissional, tem síndico que não é, tem síndico que é morador, já passa há muitos anos como síndico, todo mundo gosta, todo mundo adora, fala assim, não, vai ter eleição do condomínio. Ah, não, deixa o seu José lá que ele faz o negócio bem feito. Ah, tem outros que não, opa, já querem interromper o primeiro, o cara tá no primeiro mandato, já quer interromper. Primeira gestão já quer interromper. E aí, como é que faz? Complicado, né? É complicado, mas nós temos uma reportagem e um bate-papo aqui com a doutora Luciana. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser alguma informação, pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp pro 999261598. Vamos à reportagem. Eu aposto com você que não há pessoa neste mundo mais apaixonada pelo síndico do condomínio do que esta mulher. Esse é um síndico que está tanto tempo aqui já, há tantos anos, que ele acaba sempre ganhando por sempre mostrar tudo que fez. Hoje é muito raro você ter um dinheiro no caixa muito grande e ele tem, porque temos muitos inadimplentes, né? E ele banca isso. Então é um síndico querido, ele é um síndico amigo, é um síndico família. Não tenho o que reclamar do meu síndico, doutor Aguinaldo. Beijo. Ficamos curiosos e fomos conhecer quem era o tal do seu Aguinaldo. Simplesmente, o senhor de 81 anos é o síndico mais antigo de Curitiba, com 45 anos de profissão. Qual é o segredo para durar tanto tempo em um cargo como este? Você tem que ser um cara honesto, você tem que ser um cara que tenha uma boa convivência com os moradores, prestar serviços aos moradores também. Eu é que converso com os vigia, eu que converso com o zelador, eu converso com os funcionários, então por isso funciona. Mas nem todo síndico é como o seu Aguinaldo. Às vezes, este profissional pode praticar irregularidades, não prestar as contas devidamente, não administrar o condomínio como a maioria dos moradores gostaria. Em situações como essa, uma assembleia pode tirá-lo do cargo. Toda semana acontece o mesmo problema, por exemplo, com caixa de água, com elevador. Todo mês essas coisas se repetem e o síndico nunca soluciona o problema de vez, sempre vai empurrando com a barriga para frente, sempre as mesmas coisas. No condomínio que eu morava, teve desvio de recurso, foi confuso, tivemos que fazer a reunião, a assembleia. E aí vocês se uniram para destituir esse síndico, ele chegou a ser destituído? Exatamente, fizemos a assembleia e fizemos a vistoria e teve a destituição do síndico, visto que as contas não batiam. O síndico ele fica com o caixa do condomínio na mão. Então ele precisa ter um conselho muito atuante para poder ajudar a fiscalizar isso. Então, de fato, acontecem essas situações também. Existem outros que ali, pela falta de prestação de contas, ou de repente por uma obra, são, digamos, situações em patamares menores. Será que todo síndico destituído ou que pede demissão do cargo tem mesmo culpa no cartório? Uma terceira situação que fazem muitos síndicos serem destituídos é simplesmente porque um morador, o conselheiro ou alguém não gostou de alguma ação do síndico. Tem condomínios que tem sorteio de vagas, né? Não tem a vaga ali fixa do proprietário. Então você faz um sorteio, de repente quem ficou com aquela vaga que não é tão legal não fica tão contente. Precisa fazer uma obra no condomínio XWY ali, fazer uma obra disso. Poxa, mas essa obra vai me desagradar aqui, vai desagradar ali. Existem muitos interesses pessoais, às vezes, que eles se sobrepõem ao coletivo. Se, por exemplo, a maioria for contra alguma medida legal que ele tenha adotado, mesmo assim essa maioria consegue destituir? O ideal é claro que tenha ocorrido uma irregularidade e que isso tenha provas, mas na prática não é isso que acontece.
O que acontece na prática? Na prática, de repente, não gostou, até mesmo antes de haver a destituição, o síndico pede sua renúncia. E uma vez que um síndico perde o posto, o próximo que lute para conquistar a confiança dos moradores. Por exemplo, nós entramos num caso em um condomínio que ele teve um rombo de caixa. Teve um desvio ali. O síndico ele acabou desviando aquele valor. E quando a gente entrou, tudo que tinha que fazer, tudo que deveria ser feito naquele condomínio, eles queriam 3 orçamentos, queria que passasse pelo conselho, queria que passasse por assembleia. Enfim, a gente entendia o momento. A comunicação é fundamental. Comunica o que vai fazer. Faz uma assembleia de fato para não ter problema, para evitar esse tipo de situação. Condomínio BG, que nós estamos aqui para apresentar soluções aí para o seu condomínio, né? Com a doutora Luciana Luzic. Doutora Luciana Luzic, quais as causas que podem levar à destituição do síndico? A destituição do síndico, ela é sempre feita pelo artigo 1349 do Código Civil, que determina 3 motivos para destituição. A primeira é quando o síndico não presta as contas de forma regular anualmente. Então, o síndico deve prestar contas uma vez ao ano. Se ele não prestar, ele pode ser destituído. A outra é praticar irregularidades dentro do condomínio e não administrar bem, convenientemente bem, esse condomínio. Esses são os 3 motivos que podem levar à destituição. Agora, é claro que precisa de uma assembleia, não tem aí um número Sim, X para conseguir destituir o síndico. Tem lá 3 votações também, passa pela comissão e depois vai para plenário, como é que é? Apesar da burocracia, a Assembleia de Destituição do Síndico é uma assembleia específica. Ela precisa de 1/4 dos moradores convocar, porque o próprio síndico não convoca a assembleia para ser destituído, então 1/4 de moradores precisa convocar, precisa assinar essa convocação. Não é um abaixo-assinado, é uma convocação já com a data determinada da assembleia e com a pauta destituição de síndico. E também nós temos que olhar para os quórums. Os quórums, o Código Civil determina que é por maioria simples dos presentes, ou seja, metade mais 1 dos presentes conseguem destituir o síndico, mas as convenções antigas têm quórums aí mais acirrados, quórums de 2/3. Dá muita confusão nessas assembleias, doutor? São as assembleias que mais dá confusão. Briga mesmo, assim, confusão? Briga, muita empurra. briga. Empurra, briga, agressão verbal, agressão física, toda espécie de problema nós temos nessas assembleias, mas também são as mais emocionantes. Doutora, pergunta que chega aqui do David de Araucária. O que fazer quando o síndico não é responsável e não tem boa relação com os moradores? Tem como nós moradores tirar ele do condomínio devido a certas ações? Essas ações têm que ser comprovadas. Isso pode entrar em má administração, porque a questão da administração ela não é só uma questão de fluxo de caixa. O síndico deve sim ter transparência com esses moradores, conversar, ter um entendimento e sim, se eles conseguirem provar alguma má administração ou irregularidade, eles podem chamar para destituir. Aqui, ó, das confusões aqui nas assembleias para destituir. Olha só, a síndica aqui onde eu moro vem se reelegendo há 14 anos com procurações. Na última assembleia, em março, foi um show de horrores. Todos os presentes na reunião estavam expressando descontentamento com a gestão, até uma advogada para nos representar foi contratada. São diversas questões com a síndica, além de se reeleger com essas procurações, tal. Ela mesma aprova as contas, não apresenta 3 orçamentos e muitos moradores reclamam que ela não aplica as regras do condomínio aos seus mais próximos, ou seja, aquelas regras do condomínio para os próximos não vai. Meu amigo, então não vou exigir. E aí, o que dizer? A Maria Fernanda que mandou. Essa questão de procurações, as procurações têm que ser limitadas na convenção. Se não tiver limitação nas convenções, essas procurações são regulares. E também nós temos que ver que tipo de procurações são essas. Será que não precisaria de um reconhecimento de firma pela convenção? É efetivamente o morador condômino, proprietário que está assinando aquela procuração? Então, tudo isso tem que ser verificado. Mas o que a gente aconselha é o seguinte, o síndico não pode ser o xerife do condomínio. Ele não pode querer ficar 14 anos na gestão de forma irregular, né? E esse procedimento para destituição pode acontecer a qualquer tempo? Tem um prazo mínimo de gestão? A qualquer tempo. A qualquer tempo. Estando os moradores insatisfeitos, o que eu digo é que a massa condominial ela tem muita força e voz, mas ela precisa se unir. O que eu tenho visto é síndico, por exemplo, com contas que não são aprovadas. É reprovada uma vez,
é reprovada na segunda vez e os moradores continuam aceitando aquela situação. Então, eles têm que se unir para poder tirar esse síndico que não presta as contas de forma regular, que não tem suas contas aprovadas. Lourdes pergunta aqui para a senhora, doutora Luciana. Me diz uma coisa, o aumento de taxa condominial é necessário sempre de assembleia? Precisa de assembleia para aumento da taxa condominial? Não, não é necessário a aprovação de assembleia nem informação, porque todo ano nós temos os reajustes que são do gás, da água, das empresas prestadoras de serviços ao condomínio, mas o que é necessário é que o síndico preste contas e, principalmente, que ele faça uma previsão orçamentária, que é o quê? É a previsão para o próximo ano. Então, quando ele presta as contas, ele já determina o que será gasto no próximo ano para que os condôminos não tenham essas surpresas. Muito bem, sugestões aí, problemas de condomínio, 999261598. Manda aí o seu problema que a doutora Luciana Luzic vai dar o caminho para a solução. Vai indicar o caminho, vai indicar a solução para o problema aí no seu condomínio. Dúvidas? 999261598. Pode mandar aqui para a produção do Balanço Geral. Mais uma vez, obrigado, doutora Obrigada, Luciana, pela sua Jason, participação, pela sua prazer. presença, pela sua colaboração Obrigada, conosco aqui obrigada, no eu que Balanço Geral. agradeço. Obrigado pela parceria. É. Olha, teve acidente.